Oi, pessoal! Essa é a nossa aula 6. Vamos falar sobre fluxograma para atividades em serviços, tá? Bom, quando a gente trabalha mapeamento em serviços, sempre nós temos mais atividades a serem consideradas. Eu costumo dizer até que tudo relacionado a serviço é mais intenso, tá? Tem mais detalhes. A gente sabe que serviço tem algumas características, né, bem diferenciadas de atividades relacionadas ao processo produtivo em produto, né? Nós temos aí a característica de contato direto com o cliente, mais visibilidade, etc. O que torna os detalhes cada vez mais intensos. Então, a simbologia, nós vamos utilizar aquelas que nós já vimos e muitas outras, tá? Como também nós vamos ver alguns tipos de fluxogramas aqui bem específicos de mapeamento para serviços. Bom, o fluxograma aqui que nós vamos estudar, ele é chamado de básico, parcial ou descritivo, tá? Vocês podem ver em materiais aí dessas três formas, tá? A forma de chamar fluxograma. Pode ser fluxograma básico, fluxograma parcial ou fluxograma descritivo. E essa será a forma padronizada e eficaz de representar passos lógicos de determinado processo, tá? Indica as diversas ações e decisões que devem ser executadas para resolver um problema e serve tanto para mapear processos existentes como para estruturar novos processos. Nós já conversamos sobre isso quando falamos de fluxograma em aulas anteriores. Bom, continuando, geralmente descreve o curso de ação e os trâmites dos documentos, porque aqui nós estamos falando de serviços, então ele dá o curso da ação e como se dá o trâmite desses documentos. É de elaboração um pouco mais difícil do que o fluxograma vertical, tá? Vai usar uma simbologia ASME bem mais intensa, eu já mencionei isso. E ele é mais utilizado para rotinas que envolvem poucas unidades organizacionais. Ou seja, se nós temos muitas unidades organizacionais na empresa, geralmente esse tipo de fluxograma ele não é utilizado. Nós partimos já para outros tipos de mapeamento. Os símbolos utilizados no fluxograma vai ter a finalidade de colocar em evidência a origem, o processamento e o destino daquela informação e dos registros físicos, tá? Então, as figurinhas podem ser brancas ou pintadas. As figurinhas, quando estão pintadas, é porque elas significam que podem ser classificadas como objetos, tá? Então, em serviços, nós também temos algum objeto em curso, né? Então, quando a gente vê a figurinha pintada, é porque a gente tem esse tipo de objeto, tá? Um produto, determinado cargo sendo ali realizada aquela determinada atividade, dependendo da figura, da simbologia utilizada. As simbologias mais utilizadas como pintadas são o processo e a impressão. E esses são os principais símbolos: o terminador, o processo / operação, a decisão, o fluxo, dados de leitura, conector de rotina e impressão, tá bom? Aqui nós temos a descrição de cada símbolo. Então, nós vamos ter o início e o fim, representando aí sempre aonde estamos iniciando o nosso processo e quando finalizamos, porque a gente pode ter várias páginas, né, do fluxograma e a gente precisa desse conectorzinho para nos mostrar quando inicia e quando finaliza.
Nós temos o retângulo como operação, vai representar qualquer operação ou atividade definida, né? Quando existe uma troca de valor, né? Ou localização da informação. Aí, quando a gente vai colocar a operação em atividades, a gente vai ter o símbolo sem cor, e quando a gente tem um objeto relacionado, aí a gente coloca a cor. Depois nós temos o losango, que é a decisão, indica possíveis desvios para outros pontos do fluxo, de acordo com as condições estipuladas na decisão, tá? As entradas para a decisão podem ser várias, porém a saída sempre é sim ou não, tá? Então, eu posso ter várias chegadas de processos para tomar a decisão, mas sempre quando eu vou sair da decisão, é sempre para decidir algo positivo ou negativo. Nós temos o círculo, sempre ele é menorzinho, é o conector de rotina, tá? Ele sempre vai indicar a vinculação de subrrotinas ou fluxogramas. Bom, e aí a gente usa o conector muito quando o fluxograma ele vai ter que ser quebrado de uma página para outra, tá? Ou então na mesma página, mas em espaços diferentes, tá? E dentro do círculo sempre é colocado um número de identificação para que a gente saiba. Por exemplo, ele coloca na página 1 um conector com o numeral 1. Na próxima página ele vai colocar o conector 1 para a gente saber de onde vai reiniciar aquele numeral 1. Tá? E assim eu posso ir colocando o próximo conector 2 e assim por diante. O próximo é os dados barra leitura, tá? Utilizado para definir e-mail não impresso e mensagem eletrônica, tá? Ele sempre será uma entrada de informações. Depois nós temos aí a seta de linha de ponta cheia, contínua, ela mostra a direção de fluxo de atividades, né, indicando sempre o caminho obrigatório que aquela atividade precisa seguir. Depois nós temos a seta tracejada, tá? É a direção obrigatória de fluxo de informação. Então, traço cheio, contínuo, fluxo de atividades, traço tracejado, quebrado, tá? Fluxo de informação. A próxima simbologia é material, componente, conjunto, equipamento, tá? Aí a gente vai, sem cor é sempre uma atividade, com cor é um objeto, um material, um componente, um conjunto, um equipamento que está sendo utilizado. Nós temos essa outra simbologia muito utilizada para conector de página, né? É utilizado o círculo e algumas pessoas gostam muito de utilizar esse conector de página. Então, caso o fluxograma não quebra na página, as pessoas utilizam isso aqui mostrando uma continuação. E também coloca-se o número dentro da figura, tá? O próximo é documento impressão. Identifica qualquer tipo de documento impresso que entra no fluxo de informação ou do serviço. Pode ser um relatório, uma listagem, registro. Aí, lembrando, se ele tiver branquinho, é atividade, se tiver preenchido, sempre vai ser algo, um objeto, tá? Que eu consigo pegar, né? E aqui os últimos, né? Nós temos o quadrado conferência, temos o executante, que sempre representa a troca de executante das operações ou atividades. Nós temos o arquivo, indicado para mostrar que em um determinado momento são inseridas informações em um destino fixo, então é arquivado algo, é armazenado algo, e nós temos o de interfaces, né? O processo é pré-definido utilizando interfaces de fluxo, pode representar algum processo que esteja registrado em outro fluxo separadamente e faz referência à continuidade do fluxo, portanto, deve ser preenchido no desenho final com o nome de outro processo, tá? Interface, ele vai fazer referência entre um processo e outro. Iniciamos aqui nesse slide alguns exemplos de fluxograma.
Vejam, aqui nós temos um fluxograma simples, descritivo, parcial, tá? A gente vê que ele mostra onde inicia e onde finaliza, para que a gente já tenha essa ideia de início e fim do fluxo e não se perder no meio do caminho, tá? Aí veja que ele utiliza aqui inspecionar material, chega numa decisão, lembrando que a decisão tem duas saídas, sim ou não. Se não, olha, informa relatório de inspeção negativo, então eu vou ter aqui um documento. Se sim, envia nota para pagamento, um processo e gera outra decisão, a nota foi paga. Se sim, finaliza. Se não, checa as pendências, tá? Uma inspeção. E eu finalizo. Aqui nós temos o fluxograma da área de compras, tá? Veja que ele já mostra também início e fim. Agora nós temos dois fins, tá? Porque em algum momento o fluxograma segue algumas decisões que leva ele a caminhos diferentes. Então, ele tem duas formas de finalizar esse fluxograma. Então, vamos iniciar aqui. Recebimento da solicitação de compras e aí vem uma decisão, né? Se for acima de 5.000, então encaminha para aprovação da gerência. E aí nós vamos ter o responsável, gerente de compras, que vai fazer a análise da solicitação, que gera uma decisão. Aprovado, se sim, informação de aprovação ao comprador, e nós temos o responsável, o comprador, e nós retornamos ao fluxograma anterior. Se não foi aprovado, então a informação de aprovação ao comprador, e nós temos um feedback ao solicitante, e aí finaliza esse fluxograma. Vamos voltar. Se foi aprovado, então vai voltar para o comprador e solicita então, a cotação a 3 empresas, enviado então para os responsáveis fornecedores, encaminha as cotações. Nós vamos chegar ao comprador, que analisa a cotação e decide fornecedor, preenche solicitação de compra e encaminha ao financeiro e realiza um documento de solicitação de compras, e assim eu finalizo o meu processo da área de compras, ok? Aqui é um estilo de fluxograma feito pelo Visage, bem conhecido, tá? Aqui o que nós temos aqui diferente é feito a descrição funcional, né? Então, nós temos os setores aqui responsáveis e ele vai descrevendo o processo dentro dos setores. E veja que ele utiliza muito o conector, que é o ciclozinho com numeral. Então, vamos tentar entender. Aqui nós temos o que vai acontecer com o cliente, nós temos o setor de atendimento, o de promoção, o de logística e o setor de relacionamento com o cliente. E aí, tudo inicia lá no cliente, tá? Você recebe o pedido, então, quem vai ser responsável por receber o pedido? O atendimento. E aí, fazer a pizza, veja que é uma interface aqui, fazer a pizza, tá? E realiza a entrega. Vamos lá, vamos continuar. Aqui na logística tem uma decisão. O cliente recebe corretamente? Se sim, receber então pagamento e eu vou para o conector 1. Conector 1 está lá no atendimento. Vamos lá ver o que é o conector 1. Recebeu o pagamento lá no setor de atendimento, então registra o pagamento e finaliza. Vamos voltar para a logística. Se o cliente não recebeu corretamente, então vamos para o setor de relacionamento do cliente, que vai checar o problema, que gera uma decisão. Pedido correto, se sim, verifica o produto. Voltamos lá para a promoção, pizza pronta, se sim, conector 3.
vamos procurar o conector 3, aqui, vamos para a logística, realiza entrega. Se a pizza não está pronta, então vai fazer a pizza e retorna aquele processo que nós já iniciamos, tá? Se o pedido lá em relacionamento do cliente não estava correto, temos o conector 2, que está lá no atendimento, que vai receber, não está correto, vai receber então o produto e reiniciar todo o processo produtivo. Tá? Então, isso aqui é um fluxograma para atividades em serviço de uma pizzaria. Aqui nós temos algumas regras para fluxograma. Um fluxograma ele sempre deve ser claro, simples e de fácil leitura. Não deve haver ambiguidade na interpretação. O texto dentro de cada símbolo deve se limitar à instrução a ser executada, geralmente é sempre em verbos, né? Deve-se utilizar o cruzamento, evitar o cruzamento de linhas para não comprometer o entendimento e apenas uma linha de fluxo deve partir ou chegar a um terminador ou conector para não trazer aquela confusão. Outras regras que sempre precisam ser seguidas. Os símbolos de leitura e impressão devem possuir uma linha de fluxo chegando e outra saindo, sempre, tá? Se for necessário utilizar outro símbolo de leitura e impressão, também sempre uma linha chegando e outra saindo. O símbolo de processo, ele admite mais de uma linha de entrada de fluxo e apenas uma linha de saída. Então, eu posso ter apenas uma entrada no processo e uma saída, mas posso também ter várias entradas, mas sempre vai ter uma saída. O símbolo de decisão habilita apenas uma linha de entrada e permite duas ou três linhas de saída. A gente já falou sobre duas, né? Verdadeiro, falso, sim ou não, mas nós também temos aquelas decisões que levam a um maior que algo, menor que algo ou igual a algo, tá? Então, isso aqui também é bem utilizado. E agora nós vamos ver os tipos de fluxograma pela ordem de execução. O fluxograma ele vai permitir três ordens distintas de execução. O sequencial, quando as atividades são executadas uma após a outra. Por seleção, ocorre quando uma via de processamento é escolhida em um ponto de bifurcação, né? Quando a gente sempre vai ter uma decisão que vai nos conduzir a processamentos distintos. E nós vamos ter o por repetição, que faz com que a execução ocorra em ciclos de processamento até atingir uma condição de finalização. Vamos ver agora alguns exemplos. Aqui nós temos um exemplo de fluxograma sequencial. As atividades são executadas uma após a outra, tá? Bem simples. Olha aí o exemplo, né? Escovar os dentes. Então, aqui nós temos a descrição das atividades. Sempre é feito isso antes de colocar no fluxograma, tá, gente? Eu descrevo antes e aí ele vem para o fluxograma. Na sequência, pega a escova de dente, coloca creme dental, abre a torneira, escova os dentes, lava a escova, fecha a torneira e fim. Fluxograma de ordem sequencial. Por seleção, vamos ver por seleção de uma via. Então, a gente sempre tem, quando tem por seleção, é porque vai usar o símbolo de decisão para escolher um caminho a ser seguido, tá?
O passo, a ação, somente será processada caso a expressão lógica avaliada for verdadeira. Então, esse tipo de fluxograma por seleção de uma via, o falso ou a alternativa de negação sempre vai levar ao fim, tá? Então, associado à decisão sempre negativa, a gente vai saber que não tem nada a ser processado. Então, por isso, uma via. Nós vamos ter um processamento apenas quando temos o caminho verdadeiro a ser seguido. Aqui nós temos exemplo de um fluxograma de ordem de execução por seleção de uma via. Ó, vamos aqui um fluxograma para descrever os passos para preparar o suco de laranja. Ó, lavar a laranja, partir as laranjas, exprimir as laranjas, filtrar o suco. Aí a decisão é com açúcar? Se sim, adiciona açúcar. Se não, você vai finalizar. Então, vejam que a negativa da decisão, o falso, a negativa, não leva a nenhum processamento, e sim a finalização. Já o sim leva a um processamento. Agora, por seleção de duas vias, novamente, nós vamos ter o símbolo de decisão, aí o fluxo de processo segue por uma das duas vias, dependendo do valor lógico, se é verdadeiro ou falso, e aí nós vamos ter processos para as duas vias, tanto para o verdadeiro como para o falso. Vamos aqui ver o exemplo do fluxograma que verifica se um aluno foi aprovado em uma disciplina. Então, vamos lá. Obtenha a nota da primeira unidade, obtenha a nota da segunda unidade, calcula a média. Se a média for maior ou igual que a média mínima, aí, foi maior ou igual que a média mínima? Sim, então o aluno está aprovado. Se a média for maior ou igual que a média mínima, não. Então, ele está reprovado. E os dois levam à finalização do processo. Mas nas duas vias nós tínhamos aí uma operação a ocorrer, tá? No caso aqui é um documento gerado, né, com aprovação ou reprovação do aluno. E nós temos o fluxograma de ordem de execução por N vias múltiplas. Nós vamos ter a decisão, tá? Mas aí o fluxo do processamento segue por mais de duas vias, dependendo do critério de decisão. Somente serão executados os passos encontrados na via que você seleciona. Então, tem a decisão, vai vir as condições com ações para você escolher e daí é que se finaliza o processo. Aqui nós temos um exemplo, né? Obter um salário do funcionário. Qual cargo? Nós sabemos que se for técnico aumenta 25%, se for analista aumenta 20%, se for gerente aumenta 15%, se não, aumenta apenas 10%, tá? E exibe o novo salário. Vamos ao fluxo. Obter o nome do funcionário. E aí, qual o tipo do funcionário? Aí veja que nós temos os critérios técnico, analista, gerente e demais. E o fluxo te mostra, se for técnico, então o seu caminho é aumentar 25% e exibe novo salário. Se for analista, então aumenta 20% e exibe novo salário. Se for gerente, aumenta 15% e exibe novo salário. Se não for nenhum destes, então aumenta 10%, exibe novo salário e finaliza. Por fim, nós temos o de ordem de execução por repetição, tá? É o terceiro tipo. A depender da decisão, a operação será executada novamente e essa repetição acontecerá até que uma mudança na decisão aconteça.
tá? Isso é muito comum. Então, nós vamos ter a ação 1 e tem uma decisão. Aí, geralmente, na negativa, sempre vai gerar uma ação que retorna para o início do processo. Então, eu estou repetindo o processo, tá? Ele só se resolve, não repete mais, se a resposta da decisão for verdadeira ou positiva e leva à última ação, ou continua outras ações. Aqui nós temos um exemplo, tá? Demonstram aqui no fluxograma uma rodada de um bingo, tá? Ó, coloca bolas no globo, há vencedor, se não há vencedor, gira o globo, sorteia uma bola e retorna após o 2, se não, entrega um prêmio, tá? Então, vamos lá para o fluxograma. Início, pôr as bolas no globo. Teve um fornecedor? Não. Aí, então, gira o globo, sorteia uma bola e veja que nós voltamos a repetir o processo. Há um vencedor, se não, nós vamos continuar repetindo o processo, mas se sim, entrega o prêmio e finaliza. Então, nós temos aqui a repetição. Essas são as referências da nossa aula. Pessoal, é isso. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.